Começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde brasileira. E por quê? Por quê? Primeiro, porque só vem gente inteligente, basta ver. Segundo, porque só gente bonita, basta ver. Doutor, tem uma placa lá fora, eu falo pra todo mundo, proibido entrar gente feia. Então, a gente faz uma seleção, Percebo? Uma seleção boa demais, só entra gente bonita. Eu tô na cota, né? Você tá... Eu tô na cota. Gente humilde, e gente humilde também. Eu tô na cota, não? É pra tantos bonitos tem que ter um feio. Eu tô no lugar dos feios. Nada disso. Ó, já viu aqui, né? Eu quero que você participe aí da onde você estiver. Atenção, no YouTube, atenção, pelo YouTube, você vai entrar youtube.com/Bendita Hora ou então youtube.com/TV Rede Vida. A gente tá no TV Rede Vida aqui? É no TV Rede Vida? É. TV Rede Vida. Então, ó, youtube.com/TV Rede Vida. Você pode assistir o programa pelo YouTube, pelo celular, pelo computador, do jeito que você quiser, e pode participar. Para você participar, você tem que fazer assim. Entra ali no YouTube, faz ali no chat, ali, ó. Você vai, coloca a sua pergunta, coloca a sua opinião, coloca o que você quiser, fala bem de nós, fala mal de nós também, não tem problema, mas eu quero a sua participação. youtube.com/TV Rede Vida. Atenção, porque agora eu vou apresentar, hoje o programa está de altíssimo nível, porque eu começo agora com o Dr. Sérgio Lima. Obrigado, Dr. Sérgio Lima. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, Dr. Sérgio Lima é psiquiatra, mestre em psicologia pela PUC, né, e CEO da clínica Spatium, olha aí. Do latim. Spatium, é verdade. Espaço. Ó, espaço, é verdade, olha aí. É isso mesmo. Médico, psiquiatra clínico, psicoterapeuta, supervisor institucional. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Disputa o seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigado, viu? Obrigado. Doutor Roger Florencio. Olha, doutor Roger, conhecidíssimo, atenção, professor, livre docente de medicina oriental. Um homem é rico demais, tem 2 clínicas. Quantas clínicas? 3 clínicas. 3 clínicas. 3 clínicas. Uma esposa e 2 filhos. Tem que trabalhar, né, padre? 3 clínicas aí, ó. E é verdade. Dr. Roger, todo mundo conhece, sabe o que... Essa é uma autoridade em acupuntura aqui. Obrigado, padre. Já teve Obrigado. várias vezes com a gente aqui. Muito bom. E olha aqui, ó. O nosso sócio. Sócio aqui do programa, Tony Siqueira, que é mestre em tecnologia ambiental, tá aqui com a gente. Nosso filósofo, doutor, aqui, ó. Doutor, obrigado, Antônio. Diz as lendas. Sabe, é verdade. Sabe o que é interessante? A gente dispõe de pessoas que têm um carinho enorme por vir aqui, né, sacrificar o tempo que tem, como vocês estão fazendo, para estar aqui com a gente, para falar para o Brasil inteiro, para ajudar muita gente a de repente pensar, ter uma informação. Vamos lá, a gente começa com o pensamento do dia para vocês agora. Fala pra gente. Olha que coisa, gente. Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, já na sopa é muito. Pesado, né? Gente, é verdade. É muito demais esse coisa. Um fio de cabelo na cabeça, pouco. Mas na sopa é muito. É muito. Como já dizia Einstein, né? Einstein fala que o tempo era relativo. O que ele falava que 1 minuto é 1 minuto. 1 minuto sentado, batendo um papo com belas pessoas é tão rápido. 1 minuto sentado numa chapa incandescente é uma eternidade. É verdade. Relativo. Jacques Maritain falava isso, quando a gente faz as coisas, filósofo, né? Maritain, quando a gente faz as coisas com alegria, com prazer e tal, a coisa passa rápido, né? Quando tá com gente chata do lado, o negócio é uma eternidade. Então vamos nos preparar que aqui vai ser muito rápido. Por isso que o céu vai ser muito bom, assim, ó, essa coisa, o céu vai ser ótimo, porque não vai ter, a gente vai só tendo coisa boa. Agora vai pro inferno pra você ver o que vai ser. Pra quem pra quem for vai ser bom, né? As coisas que eu falo, acho que o meu lugar tá... Eu tenho só um pouco de medo de coisas como essa, padre. Sinceramente. Quando a gente fala que essa coisa tudo é relativo, primeiro nós estamos cometendo algum tipo de equívoco. Mas mais do que isso, é como se a gente diminuísse o peso das coisas. Ah, entendi, é verdade. Eu não posso ficar num eterno processo comparativo, né? Então tudo a vida... Não, assim, você tem que olhar para os outros, a tua vida pode estar ruim, mas o outro está muito pior. Isso é um absurdo. Porque é como se eu esquecesse da sua individualidade, do problema que você está passando. Eu diminuo o teu sofrimento. Mas você falou uma coisa interessante. Essa coisa de falar assim, ó... gente, eu tô assim, mas tem gente pior que eu.
Não, é um pensamento meio esquisito, né? Tem gente pior que eu. Depois Mas não será que não remedeia? Concordo plenamente com o que você falou, eu não tinha tido essa visão e admiro e vou segui-la. Mas será que em certas situações não remedeia? Você tá tão ruim, você fala, pô, eu tô ruim, mas aquele lá, então vamos agradecer Eu acho o que eu tô passando aqui, que pelo menos pode piorar. Né? Ia comentar que as terapias de grupo, né, que a gente tem na área de saúde mental, elas também trabalham muito nessa perspectiva. Interessante. Que muita gente acha que a sua vivência de alteração da sua saúde mental, ela é só sua. E aí, de repente, quando você vê que tem outras pessoas que têm, às vezes, Também tem a mesma experiências coisa. também tão difíceis quanto a sua, você acaba amainando, né, e criando um laço ali, né, de tentativa de mudança, né? Interessante. Mas perceba, é tão difícil quanto, e não mais difícil que, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Porque senão você sujeita o indivíduo a uma condição muito... Assim, você reduz o sofrimento dele. Né? Olha que profundidade. Um provérbio popular virou uma discussão filosófica. Isso que é... Olha, Isso é bom. olha, isso que é... E tem que ter cuidado com o relativismo, sim, porque a gente pode, de repente, relativizar tudo aí. Isso não é bom também. Não é? Aqui, ó, a nossa enquete do dia. A gente tem uma enquete, doutor, que a gente apresenta, Roger, a gente tem uma enquete para o pessoal participar em casa. Pessoal participar. Você vai participar como? Votando aí pelo Instagram, @Redevida. Pelo Instagram, @Redevida. Você conhece alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro? Atenção, hoje é um dia bissexto ante calendas Márcia. Vocês conhecem alguém que nasceu? Eu conheço também. Conhece? Conheço. Quem que é que você conhece, doutor? Eu sou a vizinha da minha tia, na minha cidade de Natal, e que ela tinha esse problema, né? Ela ficava comemorando sempre no dia primeiro. Né? No dia primeiro. Você conhece? Meu é a Maia, beijo pra Maia. Ela nasceu no dia 20. Hoje é aniversário. Hoje é aniversário dela. Ela é irmã da minha cunhada, uma pessoa extraordinária. E ela nasceu no dia 29. No dia 29 É nasceu. bom que a pessoa fica um quarto de vida, né? Se tem 100 anos, comemora só 25 e não vai envelhecer. Essa né? história Levando não a dá. história que o tempo é relativo. Então Nasceu dia 29. Quem? O senhor nasceu dia 29, não? Dia de fevereiro? Fala que tem 20, 25 anos. Alguém pediu sua opinião? Ou... Isso Alguém pediu a opinião do... Isso foi dito no vídeo hoje. Alguém pediu a opinião do Wilson? Nada. Alguém pediu a opinião? Mas isso foi dito. Os meus pacientes falaram, olha, a gente olhou lá na internet, dei uma olhada. Quantos Na anos internet o a padre minha tem? idade está errada, eu já falei, o Google não acerta. Gente, Vamos mudar de assunto É porque eu agora. tô com 51, o padre é mais novo que eu. Vamos mudar de... Você conhece alguém? Ninguém. Ninguém? Olha, interessante. Você sabe que existe uma lei no Brasil de 1973, as pessoas nascidas no dia 29, elas devem ser registradas ou no dia 28 ou no dia 1º. Caso não faça, é crime. Crime. É crime você colocar que o seu nascimento é dia 29 de fevereiro. Posso contar uma coisa, pai? Eu fiquei assustado nessa última virada de ano, que alguém teve lá um casal de gêmeos, né? E registraram um com o dia 31, outro no dia 1º. Não é de uma maldade incrível, um preciosismo. Para não fazer aniversário no mesmo dia? Eu não sei a motivação, nem quis saber, porque é de uma maldade incrível. Ele nunca vai ter, os dois não vão... Olha que egoísmo também, não pode fazer uma festa para comemorar o aniversário dos dois. Por causa do horário? Porque tem gêmeos que nascem... Agora tem, mas é que tá. Pode tem ser um horário. que nasceu às 23 horas e 58 minutos. Preciosismo, E né? o outro nasceu a 1 hora e tal, sabe? Gente, tá 10 minutos ali. Às vezes acontece isso mesmo, né? Os partos, né, gemelares são assim. Sai o primeiro e depois de um tempo que vai Sai vir o segundo. Mas será que a gente na hora não de deveria registrar. colocar tudo no dia 1º ou tudo no dia 31? Mas será que não tem questões Se legais? tivessem nascido, acho que talvez todos Dia no dia 29. 1º, Pô, todos os dois no dia 1º, senão... verdade. Não, acho que foi... Esaú nasceu depois de Jacó. Não, Esaú nasceu depois de... Jacó nasceu primeiro. Não, Esaú nasceu primeiro. Eles perderam a primogenitura por causa de um guisado. Sabe, né? Esaú e Jacó eram gêmeos, né? Ele vendeu a primogenitura dele. Muito bem. Paulinho, gente, eu vou lá falar com o Paulinho sobre essas panelas magníficas e vocês vão ficar conversando aqui. Doutor, eu digo que a melhor conversa que tem não é que vai pro ar, é essa aqui. Então, vamos lá, atenção, vamos
Ah, tomaram café? Tomei. Tomamos. Eu vou fazer uma Opa, pergunta delícia. pro doutor que eu... Pois Você não. toma café com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Nós fazemos parte da seita. Tem um filho de Deus que vem aqui e toma café com açúcar. Eu tomo sem açúcar também. Eu faço Pra parte da sentir seita. o gosto do café, padre. Essa história não tem. Isso. Ai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Café puro como a minha alma, e negro como o meu passado. Não, olha, deixa eu falar o pessoal que está participando com a gente. Um abraço para todo mundo. Depois eu falo os nomes aqui, porque a gente tem a primeira notícia aqui, ó. Vamos lá. Ah, tem uma pessoa que falou: eu conheço a minha amiga. Ela nasceu no dia 29 de fevereiro. A Eliana. Ô, Eliana, mas você não falou... quem que é sua amiga? Fala o nome dela aí. A Tânia Lígia falou: boa tarde, padre, convidados. O melhor programa com o melhor apresentador. Ah, o melhor apresentador. Vamos ver. Notícias pra gente comentar aqui, ó. Gana aprova projeto de lei que prevê prisão para pessoas LGBTQIA+. Medida é considerada uma das mais severas entre os países do continente africano, que proíbe relacionamento homoafetivo. Isso é uma vergonha, é uma vergonha a gente saber que existem nações que, de repente, começam a não só aprender, como há lugares que pessoas são perseguidas e condenadas à morte por causa da orientação sexual. É uma coisa, assim, terrível, terrível, terrível. A gente sabe que o continente africano tem alguns países, como o Uganda também, tem também uma lei rígida em relação às pessoas LGBTQIA+. É muito, muito, muito triste a gente, de repente, ter que se vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso. E é assim, você não precisa fazer parte do LGBTQIA+, para você defender. Vamos deixar muito bem claro isso? Exatamente. Porque a gente vem de uma criação, não, minha família nunca foi assim. A gente vem de uma evolução que lá atrás, olha, eu sempre defendi, eu sempre tive queridos e amados amigos e amigas que tinham essa condição. Pessoas nasceram assim, vivem assim, são felizes assim. Quem somos nós? Quem somos nós para falar qualquer outra coisa? Ainda mais prender. É uma coisa assim absurda. Isso aí é repugnante, vergonhoso. Falo isso com a boca cheia. Repugnante e vergonhoso. É vergonhoso. A pessoa tem aquela condição sexual, perfeito. E o quanto, né, padre, essa situação, né, de constrangimento, né, ou mesmo prisão, né, como está propondo lá, vai gerando sofrimento psíquico para essa pessoa que tem essa identidade, né? Porque isso não já faz existe sentido, a pressão né? moral, Exatamente. já existe todo o sofrimento dela e existe E ainda agora uma pressão social. A pressão social vai gerando só mais adoecimento, né? Eu já atendi vários pacientes, né, que tinham, né, por conta de não aceitação, tanto familiar quanto ambiental, né? Sofrimentos, depressão, vontade de morrer, né? Não, e pessoas que eram levadas a suicídio também. Exatamente. Olha, a taxa de suicídio, né, entre a população trans é 4 vezes a população geral. Olha que isso é demais, né? É um absurdo. Aí você criar uma lei como essa, um país assim, né? É um fundamentalismo que não cabe mais no século XXI. Não cabe, não dá para discutir, não dá para você achar que a orientação sexual de uma pessoa defina a pessoa. É muito triste, defina a pessoa. A pessoa é muito mais do que a sua sexualidade. Professor. São cerca de 30 países na África, alguma coisa em torno de 20 países na Ásia, alguns poucos na Oceania, acho que nenhum país na Europa, talvez uns 10 ou 15 países aqui nas Américas que tenham problemas dessa natureza. Sei. Então, quer dizer... Você falou 30 na África? São 33 para ser mais exato, Sei, isso 33. colocado pela ONU, né? 22 na Ásia. Assim bastante, né? É muito. Muito, né? Agora, o que me importa, e aqui eu quero sair um pouco da ideia do senso comum, que é a seguinte, todo esse processo de evidência da questão sexual. Parece que a gente continua animalizado por ser ou deixar de ser, ir ou não ir, fazer ou deixar de fazer. Então, assim, não é não dar importância para o LGBTQIA+, não é isso. É que tanto o hétero, que ele se coloca numa condição proeminente, reprodutor, etc., aquelas idiotices que tanta gente faz, banheiro de futebol, né, porque eu isso e aquilo, ou essa condição do LGBT, ela não pode ser maior do que a própria vida. Eu vivo, eu sou ser humano. Então, nem a lei injusta contra o LGBT, nem a lei injusta...
Eu acho que esse é o fundamento. Por que se importar com a questão da sexualidade? Não é o que define, né? Não é o que define, vamos supor. A pessoa não chega ninguém pergunta para o outro assim, você é hétero? Né? Ninguém pergunta. Mas às vezes é essa agressão. Você é gay? Né? Por que você pergunta para uma pessoa? Você é hétero, então você é um bom psiquiatra, tá? Mas se você fosse gay, você não seria. Então, isso. Isso não tem nada a ver com o intelecto. Então, é uma coisa. Absurdo. Agora, é ruim a gente pensar que, de repente, esse tipo de mentalidade, você diz 33 países na há pessoas que são perseguidas e às vezes elas são perseguidas e elas precisam entrar como refugiadas em outros lugares por causa disso. Queria só dar um dado para que as pessoas pudessem entender. Geralmente as pessoas não sabem do tanto trabalho que a igreja tem. A igreja tem a Caritas, Sim. que o Caritas é um serviço de trabalho com refugiados, mas não só com refugiados, com tragédias, com momentos difíceis de crise em todo o planeta. Mas a Caritas tem um trabalho junto com a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é justamente acolher pessoas que são refugiadas por conta da religião, por causa da sexualidade ou por causa política, né? Então nós temos, eu acho que muita gente não sabe, mas aqui em São Paulo nós temos algumas casas mantidas pela igreja, né, que acolhem pessoas que de repente foram perseguidas por causa da sua sexualidade. Tem pessoas que foram perseguidas por causa da sua fé, né? Tem pessoas que foram perseguidas por causa da sua fé, né? E aqui a Caritas aqui no Brasil, como a Caritas no mundo todo, tem esse trabalho de acolher essas pessoas, trabalho que se faz extremamente importante. Muita gente não sabe. Aliás, aqui em São Paulo nós temos as casas. Claro que eu não vou dar endereço das casas, porque são casas de refugiados, né? São casas de refugiados que precisa ser mantido em segredo, né? Mas é um trabalho muito interessante. Há pessoas ainda que são perseguidas, né, no seu país, como a gente está vendo aqui, por causa da sexualidade. É muito vergonhoso, né? Vergonhoso, eu acho vergonhoso. Deixo muito bem claro isso. Eu faço um comparativo esdrúxulo, que todo mundo fica preocupado com a sexualidade. Olha onde eu vou entrar agora. Eu tenho um consultório aqui na Avenida Paulista e eu moro próximo à Anália Franco. Então, do meu consultório, eu saio por volta das 10 horas da noite, até a minha casa eu passo por algumas universidades. Olha, se mudar o horário eu não sei, mas eu sou da época que a gente estudava à noite até às 11 horas. Quando é 9 horas da noite, os barzinhos ao entorno estão todos lotados. Então, assim, em lugar de se preocupar com a sexualidade do ser, vamos se preocupar com o nível intelectual, que essas pessoas, no lugar de estarem dentro da universidade estudando, elas estão no barzinho, estão brincando, e essas pessoas serão médicos, advogados, engenheiros, médicos que vão cuidar da sua vida, advogados que vão cuidar da justiça, e engenheiros vão fazer a casa, prédio e tudo, e mais dezenas de outras profissões. E tá lá tomando cachaça no coisa. É isso? Tá Olha aí o que o doutor... No lugar que está estudando, eu falo como professor universitário. Tá vendo? Agora, se o cara essa LGBT, geração... o problema é dele. Agora, geração, se ele está estudando, é problema nosso. Porque depois nós vamos cair na mão de um profissional desse. Essa geração Z de sem noção. Zoada. Aqui, ó. Aqui, olha que interessante, ó. A Cristina Quexixian falou assim, ó. Cristina falou, boa tarde. Meu Deus, cancelar aqui o filho da... Boa tarde, tem uma prima que faz aniversário hoje, a Cassiana Der Harutinian. Olha aí, Der Harutinian. Dê a benção pra ela, vai ficar muito feliz. Ô, Cassiana Der Harutinian faz aniversário hoje, no dia 29, a gente falou, olha, 29. Quem fizer aniversário pode mandar aqui pra gente aqui, ó. Ô, Cristina, um beijo pra Cristina aí, ó. Cristina Quexixian. Também o Gabriel Barreto falou assim, ó, minha avó, Maria Aparecida, nasceu no dia 29 de fevereiro. Hoje ela completa 72 anos. Somos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Abraço, obrigado aí, Gabriel. Muito obrigado aí, viu? Dá tempo de falar alguma coisa ou não? Dá tempo? Olha lá. Ele que manda lá. A minha única preocupação é essa história do que vence a maioria. Coisas como essa só acontecem por isso. Porque em determinados lugares se acha que simplesmente a maioria ganha. É verdade. Deixa-se de pensar aquilo que é o melhor. E se pensa no que é mais conveniente para determinadas maiorias. Essa coisa de maioria é muito coisa. Dizia já
Nelson Rodrigues. Tá apertado hoje, hein? Um filósofo aqui, tá apertado o negócio, bicho. Não, olha, nós estamos aqui pisando em ovos aqui. O homem é bom, hein? Toda unanimidade é burra. Vamos lá, então. Não custa. Que custo? Aí tá falando mal de alguém aqui. Não. Tá vendo? O assunto chegou. É. Aqui, ó, mudando um pouco do nosso assunto, afinal, qual o significado do tão falado ano bissexto? Para falar do assunto, eu vou conversar com quem entende. Não é palpiteiro, não. Palpiteiro, não. A gente vai receber aqui, ó, o físico Rafael Rolim. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu, Rafael? Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo aí. Eu que agradeço. Rafael... Bora falar aí sobre algumas curiosidades do ano bissexto, né? Explica para o Brasil inteiro agora por que nós temos o ano bissexto, por que de 4 em 4 anos nós temos um dia a mais no calendário. Explica tudo aí para que a gente possa entender, Rafael. Bom, vamos lá, né? No nosso calendário, um ano normalmente tem 365 dias, né? Como todo mundo sabe. Isso. Esse é o usual. Mas, na verdade, a Terra demora para girar ao redor do Sol 365 dias e mais algumas horas. Aproximadamente umas 6 horas a mais. E o que acontece é que, com o tempo, essas horas acumuladas, elas acabariam afetando o nosso calendário. Então, pensa assim. Se a gente não colocasse um dia a mais em fevereiro, o nosso calendário teria as estações do tempo mudando o período delas. Então, por exemplo, o verão aqui no Brasil costuma ser lá para o final do ano, né? Mas daqui uns 700 anos, se a gente não contasse com os anos bissextos, o nosso verão seria, na verdade, no meio do ano. Então, tipicamente, a cada 4 anos, a gente adiciona um dia em fevereiro, né? E a gente dá o início ao ano bissexto. Mas isso também não é regra. Nem todo ano bissexto é bissexto de verdade. Isso acontece porque o dia, na verdade, tem um pouco menos de 24 horas. Então, como a gente arredonda esse dia para 24 horas, a gente desconsidera esses minutos a mais, né? E eles acabam acumulando também. E, na verdade, esses minutos acabam sendo aproximadamente uns 44 minutos acumulados no total. E a regra que a gente tem é que um ano tem que ser divisível por 100, mas não, e também por 400, para que esse ano seja bissexto. Se ele não for divisível por 400, então esse ano não pode ser bissexto. Então, por exemplo, o ano 2000. Esse ano 2000 foi um ano bissexto, porque ele era divisível por 100 e também por 400. Mas se a gente pega o ano 2100, por exemplo, esse ano ele não é dividível por 400. Então a gente pula esse ano. Então a gente vai ter que, na verdade, depois do ano 2100, que não seria um ano bissexto, a gente teria o próximo ano sendo 2104 como um ano bissexto. Então é isso. É tudo uma questão de referencial. Vocês falaram aí de Einstein, né? Então, o nosso calendário, ele é bonitinho e arredondado, mas o universo não é assim. Então a gente tem que considerar esses efeitos pequenos, porque apesar de pequenos, eles acabam acumulando com o tempo, né? Então o fato de que seria 6 horas a mais a cada ano, né, que a gente teria, juntando 4 anos, daria 24 horas, aí a gente joga essas 24 horas num dia que seria esse último dia de fevereiro. Um dia a mais de fevereiro, não o último dia de fevereiro. Dia a mais de fevereiro. É isso. Olha aí. Ô, Rafael, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pela explicação. Físico tem que ser bom assim, ó. Explicar tudo direitinho. Essa coisa, eu agradeço, eu descobri que eu sou burro pra caramba, né? O rapaz é um gênio. Eu achava, não, porque é 6 horas a mais e tal. Ele começou a falar, ai meu Deus do céu, eu não sei nada disso. Obrigado de coração. Obrigado. Nossos horizontes. Obrigado, muito obrigado. Tranquilo. Obrigado. Olha, a regrinha que ele deixou é interessante, para você saber que é ano bissexto. Pode ter uma outra regrinha. Para saber se é ano bissexto, você divide o ano por 4. Se para saber, aí quando o ano cai, com 2 zeros no final, você divide por 400. Se der 400, se for ano bissexto, vai ser divisível. Não é fácil. Vamos fazer uma propaganda antiga? Cara de conteúdo.
Quem é dos antigão aí entendeu, né? Quando você não entende nada, Não, você pega o ano e pega o ano que você tá vendo. Pra saber se é ano bissexto. Pega o ano e divide por 4. É divisível por 4? Se for divisível por 4, é ano bissexto. Ó, 2024 você divide por 4, é divisível. 2025 não é divisível por 4. 2026 não é divisível por 4. 2027 não é. 2028 vai ser divisível por 4. Mas vamos, por exemplo, 1900. 1900 que tem 2 zeros, você divide por 400. Se for divisível, é ano bissexto. Se não for divisível, como ele lembrou, o Rafael lembrou, ano 2000, 100. Ele falou, 2100. 2100. Não vai ser bissexto. Ó, 2100 dividido por 400 é 5,25. Então, não é ano bissexto. Não é bissexto. Né? Agora, o ano 2000 foi bissexto dividido por 400 deu 5. Entendo. Então, foi ano Obrigado, bissexto. padre. Aê! Palmas pro padre, gente! Aí, ó. O vigário é o vigário. Aí, agora, por que chama bissexto? Alguém sabe por que chama bissexto? O nome bissexto. Bissexto. Alguém sabe? Eu vou explicar depois. Muito bem, vamos lá então. Temos... do bissexto. Deixa eu falar. Rapidinho. Quem fez o calendário, a gente tem um calendário que foi feito pelo imperador Júlio César. Na verdade, os meses, os dias não eram marcados de trás para frente. E aí, pelo calendário de Júlio César, que o matemático, acho que foi Sosígenes que mandou colocar mais esses 2 dias. Então era bissextum ante calendas Márcia. Ou seja, o seguinte, quando você, como o calendário era contado, os dias eram contados de trás para frente, o 6º dia do mês que antecede a março, daria mais ou menos por volta do dia 23 de fevereiro. Então, acrescentaria 2 dias, bissexto dia, 2 dias, ali, 2 dias antes do 6º dia do mês que antecede março. Então, a expressão era, em latim, bissextum die ante calendas Márcia. Então, esses 2 dias eram acrescentados antigamente no dia 23, 24 de fevereiro. Com o calendário gregoriano, que o Papa Gregório organizou, ele jogou para o último dia do mês de fevereiro, que já havia perdido mais um dia, porque o mês de fevereiro tinha os seus 30 dias, tadinho, mas ele perdeu porque o imperador, quando o Júlio César definiu os meses, ele fez um mês para ele, dedicado a ele, o mês de julho. Dedicado a ele, mês de julho. Mas, quando o imperador Augusto chegou, ele falou, não, o Júlio César tinha um mês com 31. E o meu mês dedicado a agosto vai ter 30? Não. Vai ser julho 31 e agosto 31. Por isso nós temos julho e agosto com 31 dias e arrancou um dia do fevereiro, coitado. O fevereiro ficou com um dia. Nunca vi, valeu. A gente... Deixa eu ver o pessoal aqui. Gelivane, um beijo pra você. Judite, aqui ó, Judite, muito obrigado. Muito inteligente esse menino explicando o ano bissexto. E o menino lá, né? Não sou eu não. O menino lá explicando. E o senhor também. Padre Juarez abençoe todos. A Bruna Dores, boa tarde, Padre Juarez. Aí. Vamos pro intervalo que o Rodolfo tá mandando lá. Vamos lá, rapidinho a gente volta. Mas ó, antes aqui, ó, a gente termina o programa sempre com uma música e eu peço para que o convidado escolha. Doutor, você escolheu a música? Pra tocar no rádio. Pra tocar no rádio. Olha aqui, o doutor Sérgio Lima, psiquiatra, é o autor dessa música pra tocar no rádio. Atenção, isso aí. É o cantor dessa música pra tocar no rádio. No CD, a gente não fala mais CD, Escadaria, né? No álbum, porque não tem mais CD. No álbum dele, Escadaria. Atenção, já vou dizendo, tá no Spotify, tá no Deezer. Você pode escutar aí, ó. Escadaria, um CD maravilhoso. Tô escutando aqui, ó. E da música pra tocar no rádio. Autoria e voz do doutor. A gente vai terminar o programa com essa música, tá bom? Vamos lá. Segunda notícia, ó. Vereadora Ana Lúcia defende criação de Disque Saúde Mental da Mulher.
vereadora do Republicanos, quer criar canal de atendimento psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade. Vou perguntar para o doutor, um canal de atendimento especial, né, específico para a saúde mental da mulher. Eu acho muito bom. No Recife, né? Acho muito boa a ideia, excelente ideia, porque a mulher, historicamente, né, foi sempre, vamos dizer assim, objeto de vulnerabilidade, né, na história da humanidade como um todo. E ainda hoje isso acontece, né? O Brasil é um país muito grande, né? E ainda existe muito machismo estrutural que faz com que a mulher não possa, né, ter uma escuta adequada. Então, acho que delegacias da mulher, como acontece, né, aqui em São Paulo, né, essas medidas, ou um disque de saúde mental da mulher, eu acho de excelente ideia, né? A ideia é muito perfeita, porque é uma população, né, que se vê, né, muitas vezes quando vai reclamar ou passar por alguma situação vulnerabilizada. O doutor, porque a maioria das mulheres, elas têm jornada dupla de trabalho. Isso. E elas têm uma carga muito grande de peso sobre ela, não só do trabalho, mas da família, e uma cobrança muito grande. Exato. E às vezes não é levado em conta tudo isso na mulher, né? Com certeza não, né? E a gente ainda hoje vê muito machismo, né? Eu também faço um programa de rádio, divulgar um pouco, que a gente faz na Rádio Brasil Atual, Rádio aqui Brasil em São Paulo, 98.9. Que horas que é, doutor? Nas sextas-feiras, às 9 horas da noite. Sextas, às 9 horas da noite. A gente entrevista músicos, pessoas, poetas. Interessante. E entrevistei um ator de teatro que ele deu uma lição muito básica. Mas é porque ele faz um teatro voltado muito para a população, né, de mudança social. E ele falou uma coisa muito interessante. Você quer combater o machismo? Lave prato. Lave prato. Porque ainda no meio sociais que a gente vive, a maioria das situações de quem vai lavar prato é a mulher. É a mulher. Vai lá lavar a louça lá. Exatamente. Eu, de vez em quando me hospedo na casa de uma tia minha, de 80 e poucos anos, ela não me deixa lavar prato. Porque isso é coisa de... Aí eu comecei a conversar, a falar disso com ela. Deixa eu lavar o prato, eu estou combatendo o machismo. Isso não é coisa de é um machismo estrutural, né? Engraçado, o machismo estrutural. Machismo estrutural é aquele que a própria mulher acaba reproduzindo. Reproduzindo, que claro, mas né? que foi colocado isso na cabeça dela. Sim, exatamente. Infelizmente, a mulher é criada de uma certa situação que isso é coisa de mulher. O que é isso é coisa de mulher? O que é isso é coisa de homem? Eu faço uma brincadeira que a única coisa que difere o homem e a mulher, ao meu ver, é a força física. Mas daí aparece aquelas Graciane Barbosa, a mulher do Belo, que é mais forte que tudo. Mais forte que é verdade, é verdade. Então, aquilo quebrou. Então a mulher ela tem uma competência além do sobrenatural. Porque além de tudo isso, a mulher tem uma coisa chamada sexto sentido. Tem. Dá um medo. Ah, mas pode ter certeza tem uma coisa a mais também, que é líquido. Elas têm mais quantidade de líquido do que nós, homens. Ah, é? Isso é uma coisa muito positiva na minha forma de ver. É por isso que a questão da lua, né? Ela influencia tanto no fenômeno das menstruações, né? Não sei se vocês sabem. Sim. Mulheres que coabitam, elas vão menstruar na mesma data. Nos conventos, isso tem a ver com a lua também. Nos conventos femininos, as freiras, elas têm o mesmo ciclo menstrual. Exatamente, por causa disso. Interessante. Porque elas coabitam e veem a mesma condição da lua. Tem a mesma influência da lua. Né? Interessante, muito interessante. Foi questão de prova de residência quando eu passei, que muita gente errou, que é exatamente isso, a menstruação fica igual, né, das mulheres. Olha que coabitam. Eu sempre penso que não segregar ao ponto de pegar mulheres de 5 a 10 anos, sabe? Mas sempre que a gente puder ter um olhar muito mais adequado ao público, então vamos criar um canal de saúde da mulher. Isso é absolutamente muito positivo, porque eu vou conseguir captar as especificidades daquele público e conseguir tratar de forma muito mais efetiva. Eu não posso simplesmente generalizar tudo. Lógico que eu não vou especificar tudo, mas tem que ter um meio termo. E se tem alguém que não vou dizer esquecido, mas maltratado, não no Brasil, de maneira geral, é a mulher. É verdade. Mas ela já nasce... falar isso. A minha prima chama Fernanda. Ela está passando por uma pequena doença agora, pequena porque eu não gosto de valorizar a doença, então um beijo para a Fernanda, que eu falo que essa doença pegou simplesmente a mulher mais forte da família. O resto, minha filha, você tira muito fácil.
E se a gente não tiver o cuidado de dar mais proteção para aquele que precisa mais, assim, não posso dar proteção para todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Sim. E entre homens e mulheres, a mulher precisa de mais proteção. Sim. Mas ela não pode ser igual ao homem e o homem não pode ser igual à mulher. Em toda essa condição que tem sido dita. Então, quer dizer, coisas como essa é muito melhor do que trocar nome de rua, tá certo, padre? É verdade. Ó, e mulher tem sexto sentido e visão de raio-x. Se tá a mulher e o marido dela assim, aí a outra, tá? Se ele fala assim, ela fala assim, essa mulher tá olhando pra você. Como? Pode ter certeza que tá olhando. Pode ter certeza. Essa mulher, não pode. Ela tem uma visão, assim, ó, 360. Ela tá olhando pra você. Como? O homem nem viu que tava olhando e tava olhando. Aí ele... Todo mundo falando. Ah, vigário. Quando o padre sai daqui, olha... eu sempre fico o que eles estão falando? Você não consegue controlar um animal daquele tamanho, diz advogado de Bolsonaro após depoimento sobre suposta importunação à baleia. Bolsonaro e seu assessor Fábio Van Garten estiveram na Polícia Federal durante a tarde dessa terça-feira. Isso aqui é o advogado de Bolsonaro após depoimento do suposto... Ele tem ele está sendo, acho que tem um depoimento dele na Polícia Federal por causa da importunação a uma baleia, né? Uma baleia. Eu acho que ele estava de jet ski, né? Isso é uma baleia jubarte. Uma baleia jubarte. Uma baleia jubarte, né? Se aproximou a 20 metros, né? E na legislação não pode. Na legislação até 100 metros. Até 100 metros, né? Exatamente. A legislação... Porque o bicho não é perigoso, mas ele é grande. Acho que é perigoso para o indivíduo, né? Porque ela pode, qualquer movimento que ela fazer, jogar ele a metros de distância. A baleia ela é agressiva, mas um bicho daquele tamanho... Uma rabada que qualquer movimentação na água, qualquer movimentação, ele pode causar muito estrago mesmo, né? Muito estrago. Não consegue controlar mesmo um animal daquele tamanho. Eu nem sei o que deu o resultado desse julgamento, eu acho que é uma investigação só por enquanto, né? Eu acho que tem foto que ele estava muito próximo, né, da baleia, né? Exatamente. A mais ou menos uns 20 metros pelo cálculo. 20 metros, né? E tem a legislação não permite que chegue, né, perto, justamente para a segurança de todo mundo. O que diz? Diz o advogado de Bolsonaro, você não consegue controlar um animal daquele tamanho. É verdade. Qual dos dois? Desculpa. Qual dos dois animais? Gente, eu perco amigo, né? Mas a piada não pode. Essa foi ótima. Foi a melhor do dia. Mas, padre, desculpa. Eu tenho fantástico! Eu tenho um problema com essas notícias. Não, você não tem problema, você tem solução. Porque tem tanta coisa que vai, me coloca a bola na frente do gol e vira de costas. Ele vai chuta no gol. Vamos, próxima notícia. Depois dessa, vai pra próxima, né? Vamos lá. Próxima. Ó, estudo da Universidade Federal de Santa Catarina indica que a acupuntura... Opa, o mestre da acupuntura... que a acupuntura pode atenuar males da fibromialgia. E aí, doutor? Sim, mas esse estudo aí já está atrasado, porque Harvard, na década de 2005, sei lá, já tinha feito um estudo e falando que atenuava e muita fibromialgia. A fibromialgia é aquela dor generalizada que dá. Durante muitos anos acreditava-se que até era uma dor psicológica, porque falava, como que você põe a mão aqui, como que você põe a mão aqui, você põe a mão ali e dói. É uma sensibilidade maior. É uma dor, como que de manhã você tem dor no ombro direito e à tarde no joelho esquerdo? Então eles acreditavam que era uma dor psicológica, mas não. Hoje sabe-se que é fibromialgia, que para nós na acupuntura, muitas vezes essa dor ela se dá por um trauma. Então tomem cuidado com os traumas, tomem cuidado com o estresse, tomem cuidado com o nervoso, que pode desencadear... Mas como é uma dor generalizada, tem pontos específicos para ser tratado. Pontos específicos. Vamos lá. Agora subiu no tijolinho. Agora é isso mesmo. Agora, vamos lá. Na medicina oriental, cada órgão ele vai cuidar de uma parte do corpo. Como já falei aqui, naquele outro formato do programa, o pulmão cuida das emoções. Então, a pessoa que tem depressão, tá aqui o doutor, a primeira coisa que acontece é aquela fadiga. Não estou satirizando, tá, gente? Estou tentando. Aquela falta de ar, aquilo é falta de energia de pulmão.
Para nós da medicina oriental, quem cuida de músculos e tendões é o baço e o pâncreas. Então, o que acontece? Quem tem isso, ele tem falta de energia de baço e de pâncreas. Então, a gente, na acupuntura, fortalece a energia de baço e de pâncreas, que vai ajudar a irrigar, vascularizar músculos e tendões e assim vai reduzir a dor. Tem cura? Não. Mas com a acupuntura a gente consegue fazer a pessoa ter uma vida normal. Normal, olha aí que beleza, né? Bacana. É verdade que o Brasil é o segundo maior país de pesquisa na área de acupuntura? Sim. Olha que interessante, eu não sabia. A Unifesp é uma das universidades mais profícuas, né, no Brasil em pesquisa em acupuntura. Acupuntura. Exatamente. E olha, segundo. Primeiro deve ser o quê? Será A China. A China. Não Então, tem isso que como, eu pensei. né? Não dá pra gente pesquisar mais que pesquisar eles, mais né? que eles. Então, depois da China é o Brasil. Em terceiro, Estados Unidos. Isso Olha aí. que interessante Coisa, isso, né? interessante. Interessantíssimo. Então o Brasil tem muito a dizer, então. Muito. A dizer sobre... E os melhores... Olha o que eu vou falar aqui, hein? Por uma questão econômica, os melhores profissionais de acupuntura estão no Brasil. Que legal. Por causa do regime político da China, o que acontece? Muitos estão migrando no Brasil para dar aula, aquela coisa toda, que ganham mais. Eu tenho colegas que foram estudar na China, se defrontaram com brasileiros dando aula. Alguns outros chineses dando aula, mas daí alguém falou, olha, os melhores estão no Brasil, nas universidades e tal, porque o Brasil consegue trazer essa turma para cá. Eu ouvi falar que os melhores estão no Brasil, os melhores ainda estão em São Paulo, e o melhor ainda está na Avenida Paulista. Brasil Vigário! Olha o merchan, Olha o merchan, doutor. Olha o merchan. Mais uma notícia aqui, atenção. Vamos lá pra gente... França apoia imposto mínimo global. França apoia o imposto mínimo global sobre bilionários no G20. O estudo apontou que a medida pode arrecadar 250 bilhões de dólares por ano. Muito bem, olha aí. Mais rico. O mínimo é aumentar o imposto sobre as grandes fortunas? Eu acho justo isso. Os bilionários. Os bilionários. 2.700 no mundo. Hoje. 2.000 bilionários. Bilionários, gente. Para quem tem em casa, muita grana. Quando a gente fala bilionário, me veio na cabeça agora, não é o Chitãozinho Chororó, não, tá? É aqueles... Eu nem sei o que é um bilionário. Eu também nem sei, mas eu falo Chitãozinho Chororó que eu admiro demais eles. Eu sei que eles têm um poder aquisitivo além do normal, né? É aqueles... O Trump. O Trump é um bilionário. É um bilionário. Isso. Bill Gates é um bilionário. Eu queria pagar esse imposto. O Jeff Bezos. Eu queria pagar. Eu falo, eu sou uma pedra bruta que estou sendo lapidado pela vida. Tanta pancada que eu estou levando. Mas eu acho interessante que tem até próprios bilionários que acham justo que eles paguem mais impostos, né? Eu acho interessante, acho justo. E é justo mesmo, num sistema como o nosso, que a pessoa que tem mais pague mais, né? Pague mais. E aí? Assim, eu absolutamente sou a favor, não tenha dúvida alguma. Tudo bem, a gente sabe que você é bilionário, a gente sabe disso. Tá aqui com a ralé. Tá aqui com a verdade. A única preocupação que eu sempre tenho, eu sou sempre do contraditório, eu preciso fazer isso. Sim, você faz a gente pensar. Faz a gente pensar. É uma força de vida, né? Então eu sempre fico pensando o seguinte, o que é melhor? É arrecadar mais? É gastar menos? Então veja, como é que eu faço? O que eu faço com esse dinheiro arrecadado? É sempre a minha grande preocupação. Mais do que dinheiro, porque dinheiro não é nada no final das contas. Dinheiro é uma unidade... É como que esse dinheiro é usado, né? Isso. Então veja, uma situação como essa, eu pegar esses tantos poucos que tem, esses tantos bilhões, no final das contas eles não chegarão ao resultado esperado quando eu não fizer o meu melhor. Eu posso pegar cada quanto for. Se eu não souber fazer o certo... Porque veja, hoje, por exemplo, o fundo partidário. O que adianta eu pegar todo o meu imposto, todo o dinheiro de todos nós aqui e colocar num fundo partidário? O que adianta eu pegar todo esse dinheiro e colocar para cuidar de uma hortinha que não... Tem uma rua lá perto da minha casa que eu nem sei quantas vezes eles já fizeram a manutenção ali.
Por quê? Porque tem alguém ganhando dinheiro com isso. Então, imposto mal gasto, não adianta nada. Desculpa. Mas o que eu acho interessante, né, e que a França, né, a grande pátria, né, da Revolução Burguesa e tudo que... Da liberdade, dessas discussões de grandes filósofos, né, que se discutiram social, o que eu acho interessante, eles encabeçarem esse movimento exatamente por quê? Porque eu acho que esses 2.700 pessoas, né, contribuírem um pouco mais para a humanidade, vai ajudar, né, para muitas populações países como a gente está vendo aí, né, o que está acontecendo em Gaza, né? Quer dizer, a gente precisa, né, de dar humanidade para as pessoas, né, e dar dignidade para a vida das pessoas. Agora, pegando a sua deixa, igual você fala, poxa, é triste ter que aumentar imposto, né? Essa semana apareceu em todos os noticiários uma senhora que ela doou 1 bilhão para quitar o curso de medicina de toda uma universidade os alunos. Estados Unidos. Olha que lindo, não precisa meter imposto, a pessoa tem que... Harlem. O bilionário ele tem que ser educado. O Bronx. Ele tem que ser educado a falar, não precisa me colocar imposto, eu vou pagar isso. Então, maravilhoso. Nós somos 3 bilionários, vamos fazer um hospital imenso para atender... Isso é possível. Isso é social. Você sabe que nos Estados Unidos o grande problema são esses créditos estudantis. Sim. É difícil demais. É muito caro. Muito caro. É dificílimo de quitar. Terminou? Rodolfo, agora que estava ficando bom. Não vamos sair daqui. O Rodrigo conseguiu atenção, presta atenção, nós vamos terminar com o doutor Sérgio Lima. Essa é pra tocar no rádio. Olha aí, gente. Beleza. Voz, esse é o meu merchan. Olha, a voz do doutor Sérgio Lima. Ele é o compositor e é o cantor. Olha aqui, ó. Ele é álbum Escadaria. Escadaria. Tem música linda lá, ó. Quero lembrar aqui, ó, você pode acessar o site Clínica Spatium, que é .com.br, né, Clínica do Doutor, no Instagram, @Clínica Spatium, tá aqui todo aparecendo aqui, tudo pra você aqui, ó. Ou então vocês podem se inscrever no canal do YouTube, @Clínica Spatium 8190. Isso aí. 8190. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Adorei o papo aqui, passou rapidíssimo. Tem que voltar pra gente. Volto sim, com certeza, com muito prazer. Cantar. Com certeza. Antônio Siqueira, nosso filósofo aqui, ó, eu quero muito agradecer, obrigado. Você segue o Antônio Siqueira no Instagram, @antônio.oliveira.siqueira. Facílimo aí, ó. Ou então no LinkedIn, Antônio Siqueira Prolab, né? E olha aqui, Dr. Roger Florencio, que é professor de medicina oriental e também, né, que nos atende aí, né, 3 clínicas. 3 consultórios, Vila Zelina, o bairro mais europeu de São Paulo. Isso. Boa e Velha Vila Diva, do lado do Shopping Anália Franco e a Avenida Paulista. No Instagram, @Roger Acupuntura, Roger com 2G. Roger Acupuntura. E no site rogeracupuntura.com. Obrigado você. A gente fica aqui escutando o doutor Sérgio Lima. Amanhã a gente tá de volta, 12:00 para o Rosário da Vida. Deus abençoe. Boa tarde para você. Pra você lembrar de mim. E eu digo bem assim, você vai lembrar de mim. Sim. Lembrar da sobreposição do seu corpo contra o meu, dormindo de conchinha na sua cama ou na minha. Vá. Essa é pra tocar no rádio, pra você lembrar de mim.